Oi, minhas divas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, galera, no vídeo de hoje vai ser arrume-se comigo para ir à igreja. Então, bora lá, galera. Agora eu vou mostrar o meu vestido pra vocês, galera. Esse é o meu vestido. É uma roupa simples, porque dia de quinta-feira a gente vai simples pra igreja. No caso, na minha igreja, né? Aí eu mostrei pra vocês meu perfume, meu hidratante e o meu gloss, né, gente? Gloss, não sei. Que não pode faltar. Prontinho, já coloquei meu vestido e depois eu fui passar o meu hidratante. Depois pentei meu cabelo. Depois eu passei o perfume e eu peguei a minha bolsa. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau. Até o próximo vídeo, galera.